eu faria tudo igual. Que bom, cara, feliz de ouvir isso. Eu até me emociono com isso, mas, cara, o que a gente já fez, meu irmão, é muito bacana. A gente já deixou tanta gente feliz, Manel. Bom, entendeu? Todos os nossos loteamentos têm uma sequência bacana, uma coisa bacana, entendeu? Isso é muito gostoso. Você trazer uma felicidade pro cara comprar uma coisa que é um sonho da vida dele, entendeu? Então isso é muito gostoso. Eu faria exatamente igual. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio, nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo. Saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks. E hoje nós vamos trazer um tema aqui super bacana, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Hoje o papo é sobre um movimento que muitos pretendem fazer, mas poucos têm a capacidade de implementar, principalmente de forma tão bem feita, que é sair do mercado horizontal, mercado de loteamentos ou até condomínios de casas e ir para o mercado vertical, né? Que acaba que é uma mudança impactante aí no nosso setor, principalmente quando o seu primeiro projeto, o seu primeiro lançamento já tem aí 150 milhões de VGV, o desafio ainda aumenta. E para falar sobre essa virada, a gente vai receber aqui o Ezio Panizi, que viveu essa transição na prática e hoje colhe os resultados dessa nova fase. Nós vamos entender o que muda na cabeça, na operação, nos resultados de quem decide fazer essa transição no mercado imobiliário. Então hoje o nosso tema é o salto estratégico de loteador para incorporador. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ezio Panizi, mais conhecido por quem é próximo aí como Ezinho, né? É isso aí, meu brother. Tamo junto. Valeu, obrigadão, obrigado pela presença. Valeu, aí, cara. Tem certeza que já vai ser um bate-papo incrível aí por toda a sua história, todo o seu conhecimento. É isso aí. O Ezio, que é sócio proprietário e diretor comercial da Água Santa Incorporadora, tem uma empresa que tem mais de 23 anos de atuação no mercado, é referência no segmento de urbanismo, na parte de loteamentos no Brasil, tem atuação em 8 estados brasileiros, né, diversos projetos aí, uma empresa daqui de Goiânia, mas que atua bastante fora do mercado goiano também, e já tem aí mais de 2,5 milhões de metros quadrados implantados, né, em seus empreendimentos. E eu queria começar esse papo, Ezinho, falando sobre, antes da gente falar dessa transição, né, da mudança de vocês aí, não de sair do mercado de loteamento, porque vocês continuam nesse segmento, mas de iniciar esse processo de atuação dentro do segmento da incorporação vertical. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a história, né? A história, uma breve história aí da empresa, da atuação de vocês. A história nossa é muito engraçada, né? Quando a gente começou, eu e o Edson éramos estudantes de engenharia. A gente falou, porra, Edson, você tá tão bem nessa coisa e tal, vamos montar uma empresa só nossa? Aí nós montamos uma empresa que era uma loja de material de construção. Pô, que legal, cara. 6 meses depois a gente virou
o primeiro ou segundo maior distribuidor de cimento. Porque quando a gente montou a loja, a gente não sabia que a gente não tinha dinheiro para comprar o material, entendeu? É muito engraçado isso. E aí, o que é engraçado nessa história inteira, que aí a gente começou essa distribuidora e a gente viu que era bacana, mas era muito pequena, a gente queria crescer mais e tal, e a gente virou um empreiteiro. A gente fazia obras públicas de Vocês formaram galeria, juntos, né? terraplanado, formamos juntos. E aí, com isso, a gente também trouxe o Everton, que ele era sócio junto com o Enio, na S Engenharia, uma empresa que já fazia vertical, mas era como condomínio. Sabe aqueles condomínios antigamente por administração? Sim. Então, ele fazia esses condomínios verticais por administração. Aí nós trouxemos ele, e aí começamos falando, não, obra pública não dá de jeito nenhum, porque a gente não aguenta, tem que... Aquelas coisas de obra pública que a gente não gosta muito de falar, que você tem que contribuir com 500 mil coisas, que é muito ruim. E a gente falou, não, a gente não tem saúde mental para aguentar essas pedições de coisas. Então a gente falou, vamos dar uma andada, ver o que a gente faz. Aí apareceu uma área para a gente lá em Rio Verde. E o cara já estava com um projeto um pouco adiantado. E lá tinha uma mina d'água que chamava Água Santa. A gente montou o residencial Água Santa. Porra, bacana, vamos lá, vamos vender isso e tal. E aí, a partir disso, começou a Água Santa, há 23 anos, 25 anos atrás. Incorporaram o nome do primeiro empreendimento, do primeiro projeto de vocês na própria empresa, né? Perfeito, perfeito. Aí nós chamávamos a Água Santa Construtora, e aí viemos com essa brincadeira, né? E aí andamos no Brasil inteiro, já atendemos aí quase 13 estados, a gente foi reduzindo. Hoje a gente está em 8 frentes de trabalho, a grande maioria lá na Norte, Nordeste, Sudeste, a gente tem algumas unidades lá no Rio de Janeiro. E aí a gente, nesse inteirinho inteiro, nessa história inteira, que foi engraçado para burro, o Rodrigo Meirelles, na época, era diretor comercial da IBM. E a IBM queria ir por vertical. Aí o Rodrigo falou, não, nós estamos malucos, o Dilon e o Bento. O Elbio, por que a gente vai pro horizontal sem alguém com muita experiência no horizontal? Nós já tínhamos lançado muita coisa. Aí eles falaram, porra, vamos associar. Aí nós fizemos uma joint venture só no horizontal, na qual a EA3, que é a empresa do da IBM e o A da Água Santa, montou uma empresa, que é a terceira empresa do grupo, só para fazer horizontal. Mas aí a gente falou, então qualquer coisa horizontal. Em que estado? No Brasil inteiro. E aí a gente veio com isso. Aí a gente desenvolveu aí 3 linhas de produtos, que é o Vinhas, que é um condomínio de alto padrão, essa coisa toda e tal. Tem o condomínio de casas, que é específico para fazer só casas, que a gente já lançou aí agora algumas unidades. E agora o último lançamento foi nosso, que foi entregue agora, foi o Casas Belágios. E a linha reserva, que é o loteamento aberto, que a gente continua fazendo no Brasil inteiro. Entendeu? Alguns estados ou algumas cidades, a EA3, por força da EBM, que agora é EBM Cirela, né? Falou, não, eu não quero cidades muito pequenas. Então a gente continua atuando como Água Santa, né? E a EA3 ficou nessa história inteira. Aí eu e o Everton conversando, o Edson é o CEO da EA3, ele que toca a EA3, eu ajudo na parte comercial, mas tem toda uma equipe lá e tudo mais e tal, só dou um apoio. E aí, eu e o Everton viramos e falamos, rapaz do céu, Água Santa, 20 e tantos anos de mercado, a gente já tem um tempo que não lança nada só nosso. Everton, vamos encarar um vertical?
Já tava com pouco problema, né? Já tá com problema. Já tá com problema. Vamos encarar um vertical? Vamos. Aí a gente partiu, então, para imaginar, procurar a área e falar, cara, vamos fazer um vertical. Sem experiência em vertical. Sem, assim, tinha experiência porque tinha o Everton, não em termos de construção, que eu não tenho problema nenhum em construir qualquer coisa, mas em termos de comercial, estratégia, produto, essa coisa inteira, a gente já tá, porra, nós vamos fazer isso, não sei o quê. O Edson tem um vizinho que é muito amigo dele, que é muito próximo dele, que é o Jorge, o Jorge Nassar. E aí o Jorge estava com um projeto prontinho para lançar, mas não queria fazer sozinho. Aí falou, opa! Aí casou. Foi a área que a gente lançou, que é um Para quem não conhece, é da época, né? Na época incorporadora. A época incorporadora. Aí a época, cara, vamos olhar essa coisa toda. Aí foi quando você apareceu na história, né? Que a gente falou, porra, como é que nós vamos lançar isso sem ter experiência nessa porra do mercado, velho? Não tem condição. Aí nós procuramos você, a Domi, né? E falamos, porra, vamos redesenhar esse projeto inteiro, vamos fazer um trem bacana, mas vamos lançar, insistência sua, inclusive, vamos lançar como uma incorporadora forte, como se a gente tivesse realmente vindo para o mercado, para ficar no mercado. Claro, aí compramos o stand de venda, que hoje é lá na T9, né? Baita stand. Baita stand, bacana, porque a gente tem muito projeto mais para frente, né? E aí aí foi isso, aí a gente colocou o pé na incorporação. Um sucesso bacana, absoluto. A Dom me ajudou infinitamente bem, né? Porque direcionou a gente pro mercado, né? A gente estava perdido, não sabia quem lançava, quem eram os lançadores, como ia fazer. Aí a gente redesenhou o produto, colocou uma assinatura do Takeda como urbanismo, o Eduardo Bittar no decorado. Decorado. Então aí ficou muito bacana. O prédio inteiro ficou super bem decorado, super bem embasado. Aí nós lançamos um sucesso absoluto. Agora, assim, dessa conversa sua lá com o Everton, né, assim, naturalmente a conversa surgiu, a ideia e tudo, mas de onde que surgiu essa visão de depois de 23 anos de mercado atuando no segmento horizontal, tendo sucesso no horizontal, Perfeito. Né, uma parceria de sucesso também com a EBM, e de repente, né, assim, um mercado de Goiânia extremamente concorrido, não simples de atuar no vertical, né, e assim, não era uma coisa, por mais que vocês não estivessem no vertical, não era uma coisa desconhecida para vocês, porque, pô, vocês estão aí, vocês são do mercado, tem uma porrada de informação, tem a relação com a EBM que vocês acompanham de perto lá a atuação da empresa. Diante de todo esse cenário, de onde que surgiu a ideia de falar assim, cara, vamos encarar esse desafio e vamos montar uma operação para vertical aqui na cidade? Como o Everton já tinha tocado muito vertical, e ele gosta dessa área, aí a gente sempre se cobrou. Por que a gente nunca foi por horizontal? Por vertical. Por vertical. Porra, nunca foi. Vamos. A gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Um novo movimento da empresa, Um novo movimento, crescer mais, ampliar o horizonte. A gente já está atendendo o mercado inteiro. Por que eu não vou para o vertical? Eu já tenho tudo. Sim. Entendeu? Eu tenho estrutura, eu tenho administrativa, eu tenho financeira, eu tenho uma puta gestão de carteira, que isso é fundamental. Que o horizontal exige até mais, muitas vezes. Que exige muito mais em relação a isso, um pós-venda bem feito. Cara, vamos mexer o doce, entendeu? Como o Everton era um dos sonhos dele, do Edson e do Everton e do próprio Enio, eles já tinham comprado algumas áreas em Goiânia para fazer um vertical e na época, na hora, mudava o rumo e não faziam. Então isso já estava enrustido na gente. Então foi meio automático, entendeu? E a gente falou, vamos encarar esse mercado, a gente conhece o mercado inteiro, por que a gente não vai fazer?
Entendi. Entendeu? E foi tranquilo o alinhamento, tendo em vista que são 3 sócios, 3 cabeças para tomarem decisão e perfis diferentes também. Eu acho muito bacana assim, a interação com vocês, porque assim, é muito complementar, mas jeito de enxergar as coisas de forma diferente. São distintos. Como que foi esse alinhamento todo? Isso é muito engraçado. O Everton é extremamente conservador. O Edson também é conservador, um pé no chão, mas é um monstro para gerir, para conversar, para entender a história inteira. E eu sou o comercialzão, que eu quero fazer tudo. Eu quero, entendeu? Pô, o negócio vamos pra fazer um trem bacana. Não, vamos lançar um apartamento de 6 andares, 4 andares. Vamos fazer pequenininho, VGV baixo. Não, que isso, Edson? Não, vai fazer, vamos fazer, Everton. Já que vamos fazer com um jeito grande. Vamos fazer porque a gente vai ter mais desafios, a gente vai ter mais resposta financeira. E aí a gente soltou o primeiro VGV, na época que nós lançamos, era o primeiro VGV do mercado para vertical. Não tinha nenhum VGV ano passado, em 2024, acima de 150 milhões. E a gente veio com essa porrada, né? Muito o desafio foi bacana. Mas quando eu acho que o VGV é maior, você aceita mais desaforo. Tem esse então lado. Você tem uma margem mais. A gente aprendeu muito. Eu falo que o colchão de gordura é maior. É maior, né? E aí a gente aprendeu isso muito no vertical, no horizontal. Porque não dá para você lançar um empreendimento bacana no horizontal naquela época com 200 unidades, 500 unidades, 400 unidades. Tem que ser acima de 1.000. Porque ele aguenta desaforo, ele aguenta... não vendeu tão bem, ele tem verba para poder se autossustentar, entendeu? Então, essa coisa a gente aprendeu, porque a gente já apanhou muito nisso. Já lancei empreendimento de 200, 250 unidades, 300 unidades. Puta que pariu, não dá o dinheiro pra nada, velho. Você tenta fazer as coisas, não dá, verba não dá isso, não dá aquilo. É complicado. Hoje, o que é o número que vocês, em loteamento aberto, de quantidade de 1.200. Acima de 1.200, fecha a conta. E aí dá uma faseada? Aí não. Ou não necessariamente? A ideia sempre é lançar pelo menos 1.000 unidades, entendeu? Às vezes você pega empreendimentos que a gente fazia, mas em termos de 3.000 metros quadrados, você faz a primeira fase para 1.000 metros quadrados, para 1.000 unidades, entendeu? É mais ou menos isso. Óbvio, hoje o mercado mudou muito, e você vem com o condomínio fechado. O condomínio fechado é diferente, é outro público. Ele não quer morar perto de 1.200 pessoas. Ele quer morar perto de 300, 400 pessoas, né? Tem pouco mais restrito, né? Tem um clube bacana para ele, tem uma situação boa para ele, que na realidade... você não tem o lote grande demais para ele fazer o clube dele dentro da casa dele. Então você dá uma infraestrutura, que é o Vinhas, dá uma infraestrutura linda pro cara, para ele ter o fundo do quintal dele um clube, entendeu? Essa é a grande verdade que a gente tenta fazer no mercado. E aí isso vem dando resultado. Entendeu? Cada hora a gente lança mais condomínio fechado, as pessoas têm muito medo de segurança, não tem muita... Goiânia não tem esse problema inteiro, Goiás não tem muito esse problema. Só que Goiás, assim, hoje vive essa questão né, de uma segurança quase que plena, né, no estado e aqui na cidade de Goiânia principalmente, só que ao longo da história, a cultura do condomínio fechado ela foi implantada na cidade num momento em que não existia tanta segurança assim. Então hoje mesmo quem hoje se sente seguro, eu falo que, por exemplo, né? Hoje eu fico nesse dilema, assim, eu moro em apartamento e fico sempre nesse pensamento, tô com uma filha pequena, aí fico pensando, será que eu vou para uma casa e tal, não sei o quê. E como eu viajo, aí minha esposa fica sozinha em casa, mesmo não tendo essa questão da insegurança, de viver essa insegurança hoje na cidade, você pensa, cara, se eu for para uma casa, eu vou para um condomínio. Né? Antigamente era assim. Então você cresceu
tendo a insegurança do seu lado, não tendo uma segurança pública tão efetiva como nós temos hoje, entendeu? Então, a partir desse momento, você criou isso na sua raiz. Talvez a geração mais nova, que a gente pega uma casa aí dos seus 25, 30 anos, 35 anos, eles não estão nem aí por segurança, porque eles sabem que eles já têm a segurança pública. Entendeu? Então, isso muda muito o mercado. Isso muda muito o mercado. É importante estar atento a essas mudanças, né? Agora, meu amigo, o que muda para vocês, assim, em termos de mentalidade, de visão mesmo, assim, de negócio e tudo, essa atuação no horizontal, principalmente no loteamento, para uma atuação na incorporação, no vertical? São muito distintos, mas muito distintos. O horizontal, você faz um loteamento para 20 anos, entendeu? O vertical, você faz um empreendimento para 4 anos. 4 anos você tem que liquidar ele. Se você não liquidar, você vai ficar com um monte de estoque que é seu, mas você tem que liquidar ele. Ou então você tem que pagar toda a infraestrutura de obra, que é muito pesado. Hoje os loteamentos também têm uma infraestrutura muito pesada, porque qualquer município hoje do Brasil exige tanta coisa que você tem que dar tanta contrapartida, é escola, é posto de saúde, é asfalto em CBUQ, aí que o valor fica agregado, fica muito alto. E aí a baixa renda não consegue mais comprar, fora que ela está cheia de dívida, né? O vertical é distinto, porque o vertical é papuf. Você, depois de 4 anos que você tirou a BIT, você desligou com o banco, acabou, meu irmão. Aquela SPE vai ser fechada, você não vai ter mais ela, você não tem receita, você não tem carteira, nem nada. O loteamento é 20 anos. Eu lancei com 180 parcelas, são 15 anos, beleza, aí vem distrato, aí vem contrato, aí vem a coisa toda e você vai empurrando. Tem loteamento que tem 15 anos, que está longe de ser acabado por conta de revenda, de distrato, dessa coisa inteira. Tem um gargalo muito grande hoje no mercado, porque a legislação foi feita uma lei extremamente inteligente para preservar tanto o mutuário, o cliente, quanto a incorporadora. Mas os juízes não seguem isso. E ele fica com dó daquele cara que está pagando uma parcelinha pequenininha do lote dele e fala, não, devolve 100% pro cara. Mas como? Eu já tive despesa, eu tive o arraiz da comissão, eu tive juros, eu tive que fazer infraestrutura. Como eu posso devolver 100%? Não fecha a conta. Não fecha a conta. É uma discussão que a gente está tendo em relação a isso. Mas a gente está conseguindo avançar com alguns projetos, tanto no STJ como criar uma jurisdição para que a gente consiga ter um norte disso. Em relação à incorporação é muito diferente, o verticalzão. O que é o vertical? Eu vou vender para você, na entrega das chaves lá no Habits, você vai para o banco, você é cliente do banco, e eu entreguei, tá tudo certo. Repassa, põe dinheiro no bolso. E aí, por conta de idade, né? Eu, o Edson e o Everton estamos ficando velho. Falei, cara, não dá para ficar lançando loteamento para 20 anos de novo. Chega um pouco disso. Vamos tentar ver como é que é essa história para ver se a gente realiza mais rápido e dar um basta nessa história. E toda a nossa turma, toda a nossa galera, todos os nossos amigos, todos os incorporadores do estado de Goiás são amigos nossos. Aí, cara, parece que a gente é o único em Goiânia que não faz vertical, não tem sentido uma coisa dessa. Por isso que surgiu essa ideia. Muito bom. A gente ir por vertical. E operacionalmente, assim, na empresa, em termos de estrutura e tudo, mudou muito para vocês? Não, Teve que... Não, muito pouco. As adaptações são óbvio, você tem que existir. Mas como a gente já tinha uma estrutura muito aceitada, muito bem, muito fácil e tal, aí o que a gente fez? A gente só adaptou. Porque o esquema de cobrança, o pós-venda,
o faseamento de obra, que as pessoas se importam muito quem comprou, quer saber o que está acontecendo. Então a gente tem que ser muito transparente nessa hora. Entendeu? A obra está indo bem, está em que estágio, está dentro do cronograma. É importante você tentar passar isso muito para o cliente. A gente faz isso muito no horizontal. E nós trouxemos isso bacana. O Inspire, a gente teve que complementar essa coisa toda, precisou dar uma melhorada na história. Estamos melhorando ainda, óbvio, né, que ninguém é perfeito. Mas eu acho que a gente está cumprindo tá no bom caminho. Agora, por exemplo, quando você pega esses loteamentos populares e pega uma incorporação como que vocês fizeram, né, já de um público, né, mais seleto, enfim, mais média alta, alta renda, deve ter uma diferença assim de, por exemplo, o relacionamento com o cliente, a cobrança, a linguagem. Porque assim, o loteamento popular, por exemplo, o cara tá lá, não tá pagando a parcela, você já vai lá às vezes numa cobrança mais incisiva, por ser loteamento, por ser popular, enfim. Enquanto que você pega a incorporação, você tem que ter um tato ali, alguma coisa. O departamento de cobrança, que é a Luciene, que é a coordenadora geral, ela teve que se rebolar. Porque uma coisa é você conversar com uma pessoa que tem pouca renda, você tem que ajudar, ela não entende direito, ela não entende correção, ela não entende nada. Quando você vai pro vertical, e ainda mais esse nível que nós lançamos, o cara sabe tudo, velho. Entendeu? Ele sabe tudo, ele sabe qual é a correção, quanto é isso, quanto é aquilo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que está dentro do contrato, o que está fora do contrato, é muito distinto. Então a gente teve que subir um pouco a régua, mudamos a forma de atendimento, entendeu? Para a gente poder estar alinhando isso de uma forma mais expressiva. Eu acho que quando tiver a sequência, porque a gente vai ter uma sequência, principalmente ano que vem, se der tudo certo, a gente vai lançar pelo menos 2 unidades, 2 verticais. Se der, a gente lançaria o 3º. Aí a gente acredita que a gente vai estar muito mais azeitado para isso, entendeu? E o que muda assim na visão de vocês? Assim, sei lá, na frente comercial da empresa e tudo, tá lá participando do dia a dia, pensando no negócio, direcionando, né? Vira e mexe, a gente tá em reunião discutindo lá o produto dos novos empreendimentos, enfim. O que muda na visão de vocês, assim, a forma de pensar o negócio, o produto, o cliente, entre esses dois mundos? Porque assim, incorporação é muito mais cheia de detalhe da planta, o detalhe ali do produto, a fachada, a área de lazer, o loteamento, né? Eu até nem conheço muito esses bastidores, assim, mas... É exatamente isso, tem uma distinção, mas a linha de raciocínio, por incrível que pareça, elas são muito similares. Entendi. Entendeu? Por quê? Você vai fazer o empreendimento, você tem que pensar no custo, no financeiro, no marketing, a história inteira. Do outro lado também. A única situação distinta é um loteamento hoje de alto padrão, você vai gastar a mesma coisa que você vai gastar numa incorporação. E o mercado financeiro, que essa história é muito bacana, acostumou a emprestar dinheiro, a fazer parceria, a fazer negócios no mundo vertical. Ela não sabe, agora está aprendendo a fazer o mundo horizontal. Então, para você arrumar recurso por horizontal, sabendo que a renda é para 20 anos e não para 4, o banco fica assim, porra, mas peraí, quando é que eu desligo ele? Quando é que o cara vem para mim? Esse cara vai ficar 20 anos comigo, eu tenho que administrar ele. Ele fica meio atônito. Tanto que há 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano atrás, a gente só conseguia financiamento bancário, parceiros bancários, para 100 parcelas, 82 parcelas, 120 parcelas e deadline ali dos 120 dali para trás.
Ele não quer carregar o cara 180, 240. E o que vocês estavam acostumados a fazer de financiamento de vocês era 180, 240? 180, 240. Só que a Água Santa, deu sorte no mercado na época, sei lá, competência, não interessa. A gente nunca seguritizou nenhuma carteira nossa. A Água Santa não tem seguritização. A carteira dela toda foi feita 100% dela. A gente arrumava o dinheiro para a gente mesmo ir fazendo toda a infraestrutura. O que sobrar, acabou, a gente fica recebendo a carteira, ponto. Então é uma injeção de dinheiro muito maior do nosso lado. Do lado da incorporação, essa é a grande diferença, eu tenho que colocar só um pouco, mas tem que colocar, mas eu tenho que ter um colchão no meu financeiro, muito importante isso eu falar, porque eu vou precisar de 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões, mas se eu não acabar a obra, eu tenho que desligar e eu tenho que pagar 70 para o banco, dando o número porque são distintos. Então, eu tenho que ter esse lastro. Eu tenho que ter esse dinheiro para pagar o banco, senão eu tenho que liquidar apartamento, eu tenho que fazer aquelas coisas que hoje o mercado acaba fazendo por necessidade, né? Por necessidade. E a gente aprendeu dessa forma. Então, para a gente, talvez fique mais fácil a gente já trabalhar com o nosso dinheiro e não com o dinheiro do banco. Entendeu? Entendi. Eu acho que essa é a grande diferença hoje que nós temos entre vertical e horizontal. Muito bom. Um outro paralelo que eu queria entender entre esses dois mercados, vocês trabalham muito vocês têm um relacionamento muito forte com investidores, né, dentro da base de vocês, que já carregam aí esse relacionamento há bastante tempo, né? Assim, vários investidores na carteira e tudo. O que é a diferença, assim, na sua visão dessa atratividade? É mais fácil um ou outro mercado ou arrumar esse investidor para entrar com vocês no projeto? Época, como que é? Como os projetos eram muito bons, aí continuam sendo bons, o investidor se sente atraído, né? Ele falou, cara, em vez de eu colocar o dinheiro no banco, eu vou colocar nisso. E outra coisa, eu estou investindo em imóvel. Deu uma merda, aquele imóvel é seu. Tá lá, né? Entendeu? Então você tem algo palpável. Não é uma bolsa de valores, não é um negócio que você pega seu dinheiro, põe lá, se não der eu perdi tudo. Não, tem unidade lá, entendeu? Eu quero meu dinheiro. Não, me dá 10 unidades dessa, 20, 100 unidades, e eu mesmo vou fazer meu dinheiro, é meu, entendeu? Então essa é a grande atratividade para o investidor particular, né? E essa atratividade é que os bancos agora estão vendo. Em vez de eu perder meu cliente que está aqui na minha carteira, num BTG da vida, aplicando comigo, e ele está saindo daqui para ir aplicar pessoalmente, e o banco virou e falou, opa, peraí, vamos emprestar esse dinheiro e a gente pega o mesmo cara que investir lá na Água Santa Incorporadora e traz para cá, entendeu? E aí o mercado começou a mexer esse doce. Entendi. Entendeu? Ainda não está azeitado, mas já começou a mexer. Agora, mas assim, na hora que vocês sentam na mesa com o investidor, entre falar de uma oportunidade no loteamento ou na incorporação, você sente essa diferença? Assim, Sinto, muita. Porque é distinto, né? Tem gente que quer ganhar mais dinheiro, mas a longo prazo. São perfis de investidores diferentes. São perfis de investidores. O cara tem R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões, está lá aplicado num BTG. Entendeu? O que ele fala? Se eu aplicar com eles, eu vou ter que ficar 20 anos com isso. Mas a minha taxa de juros que eu vou ganhar, mais a remuneração, mais a coisa toda, é para 20 anos. Eu esqueço esse dinheiro, deixei ele lá e ele vai me rendendo mensal e eu vou pegando esse dinheiro, ou reinvestindo, ou gastando ele. Mas ele virou uma poupançona, entendeu? Vira quase um ativo de renda, né? É um ativo de renda, entendeu? Tem várias pessoas que usam a gente como ativo de renda. Ele incorpora, ele vai fazendo e ele vai se beneficiando com essa história inteira. Mas tem aquele investidor que fala, não, eu quero sempre estar perto do meu dinheiro. Então, aí esse cara, ele tem que ir, que é quase a mesma lucratividade,
ele tem que ir para o curto prazo. Para realizar que aí mais ele rápido. fica para 4, 5 anos, ele pôs tudo no bolso. Se ele quiser entrar no próximo, ele entra. Se ele não quiser, ele não entra. Essa é a grande dificuldade para o investidor. Porque aí daqui a 4, 5 anos ele tem que procurar um outro negócio, uma mesma coisa, que dê uma lucratividade. Então o cara tem que ficar nessa Que o momento de ciranda. mercado pode ser diferente também, né? Aí ele tem que ficar nessa ciranda. Então, às vezes, o dinheiro dele fica 1, 2 anos rendendo pouquinho. Hoje não, porque nós estamos com a Selic lá na casa do capeta. E aí o que acontece? Ele fala, não, eu estou na Selic boa, eu quero tudo acima da Selic e a curto prazo. Porque ela continua grande. Mas se você pegar o a longo prazo, é muito mais vantagem. E o que eu acho até interessante, cara, na dinâmica, assim, acabou que a gente, né, assim, a gente trata mais do comercial lá, nunca teve essa oportunidade dos investidores, mas eu já tive com o Edson na mesa em algumas negociações, assim, de estruturação de investidores, apresentação de oportunidade para investidor, enfim. E o que eu acho mais bacana, assim, da dinâmica de vocês, que eu acho que é até um recado, né? Constantemente eu sou consultado por incorporadores e tudo, querendo auxílio nessa parte de estruturação de negócios, estruturação de funding para os seus negócios, através de modelagem para atrair investidores, enfim. E eu acho que é importante ter uma visão que eu acho muito bacana lá de vocês, que é cuidar do investidor. Assim, isso eu acho muito interessante, porque eu já participei, né, assim, algumas vezes dessas tratativas lá, enfim. E sempre foi muito colocado na mesa, assim, já teve situação, só para você ter uma noção, assim, eu apresentei um investidor muito capitalizado, né, que tinha condição de investir muita grana em negócios. Apresentei ele lá pro Edson, a gente estava olhando algumas oportunidades, o Edson, né, tinha colocado lá várias oportunidades de negócio na mesa, e aí o direcionamento dele foi, cara, vamos fazer o seguinte, coloca 1 milhão só aqui, não precisa colocar mais que 1 milhão, coloca R$1 milhão primeiro, e aí você sente, entende como é que funciona trabalhar com a gente, testa aqui o negócio, você ainda não está acostumado a investir dessa maneira, você ainda não está acostumado a investir conosco, testa primeiro aqui e tal, depois, se você achar que está fazendo sentido, gostar da relação, gostar dos retornos, dos resultados, enfim, aí você coloca mais, não coloca muita grana de uma vez, não. E se for colocar também, não vão colocar tudo num negócio só, não. Vamos pegar seu dinheiro aqui, na hora que você tiver 5, 10 milhões e quiser colocar isso, nós vamos colocar 2 num projeto, 3 no outro, para não ficar tudo concentrado de risco num negócio só. Eu acho muito bacana, assim, esse direcionamento de vocês, de ter esse cuidado com o investidor, né? Não é à toa que vocês têm essa carteira de investidores tão grande e de relacionamentos de tão longo prazo dentro da empresa, né? E isso é bem interessante, exatamente o que você falou mesmo. A gente tem que cuidar muito do seu próprio dinheiro. Tanto do meu, do seu, de alguma coisa, porque se você não cuidar, você vai gastando. Nossa, é bem tipo o nosso governo. Gasta, depois vem ver. Então, o que acontece? Quando você vai para uma linha que você fala, cara, o investidor hoje é a minha base. Sem ele, eu não vou dar conta de lançar o que eu quero lançar. Eu preciso do investidor. Então, vamos cuidar desse cara com uma unha. Vamos cuidar dele, para ele ganhar o dinheiro, para ele vir, para ele acreditar na história. E a gente trabalha tão bem, tão limpo, tão claro, tão honesto, que a gente fala, cara, põe só um pouquinho, para você sentir. A gente tem pessoas que investiu R$1 milhão, 300 mil, 500 mil reais, e hoje tem 20 milhões com a gente, entendeu? Porque ele acreditou nesse produto, porque a gente mostrou para ele como é. Eu não quero que ele tome um prejuízo,
tem vários empreendimentos que a gente já lançou, porque a gente lançou demais no Brasil inteiro, nossa senhora. E a gente via que o investidor não ia ganhar dinheiro e a gente falou, não, dá a nossa parte para ele, aumenta a coisa, vamos... Isso não é a história do Wes, não. Eu já ouvi na mesa também a conversa. Isso é assim. Eu não quero que ele tome prejuízo, eu não posso deixar ele tomar prejuízo. O empreendimento não foi bem, vendeu pouco, distratou demais ou algum problema, cara, a gente tem que ajudar o cara tá ali para ganhar o dinheiro dele. Se eu comer o dinheiro dele... Cara, a gente vai estar quebrando as pernas. Lá na frente do mercado de Goiânia é pequenininho, né? Todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe que... então vamos investir nos caras, que os caras são fortes, os caras cuidam da gente, independente do que está escrito no contrato. Então essa é a nossa grande visão para os investidores. Muito bacana, cara. Isso é muito bacana, isso é bacana. Meu amigo, e você comentou lá no início com relação à questão da participação nossa lá no projeto e tudo. Mas o que eu queria até entender de vocês, né? A gente nunca teve essa conversa. Antes da gente começar aqui, eu comentei contigo, né? Que para mim uma das coisas mais bacanas de ter esse projeto aqui de podcast é de ter conversas mais profundas, né? Muito provavelmente a gente conversa bastante, tá junto toda semana, mas muito provavelmente a gente nunca teve uma conversa. A gente só tá tocando barco, né? Estamos ali discutindo os problemas, né? Sempre isso, entendeu? Agora, assim, dentro do negócio de vocês, uma empresa já com 23 anos de mercado, experiência, sócia lá com uma joint venture lá com a EBM, tocando o negócio junto, já tendo essa experiência na incorporação, mesmo que não na vertical, mas na horizontal, né, através dos condomínios de casas e tudo. De repente vai lançar um empreendimento vertical e opta por contratar, né, a gente lá da Domi, contratar uma empresa especializada para tocar essa frente de marketing e comercial. O que era a visão de vocês e o porquê dessa tomada de decisão? Boa pergunta. O que acontece? 90% dos empreendimentos da Água Santa não são no estado de Goiás. São fora do estado de Goiás. São em outros estados. Então, o que acontece? A gente falou, peraí, eu tô fora do mercado de Goiânia. A única pessoa que está dentro do mercado de Goiânia é a A3, que é a equipe de marketing da IBM, né, de vendas da IBM, junto com a equipe de marketing, e que a gente está desenvolvendo os produtos, sendo que é super bem dividido. Todos os empreendimentos da EA3 fora do mercado de Goiânia são tocados por mim. Todos os empreendimentos dentro de Goiânia é tocado pelo Marcelo, pelo Onir, pelo Felipe, pela turma da IBM, a equipe de vendas da IBM. E aí a gente falou, vamos para um vertical. Que experiência que a gente tem dentro do mercado de Goiânia para lançar um vertical? Cara, desculpa, a gente tem que assumir na hora que você sabe que você não tem competência para fazer aquilo. Se você não tem competência para fazer uma coisa, cara, ou você não faz, ou você vai bater cabeça, entendeu? O Jorginho já tinha, que é lá o da época, já tinha um tempo que não lançava nenhum empreendimento, e o último empreendimento dele lançado foi com a Terral. E a Terral tem a equipe de venda dela, tem a equipe de marketing dela, tem essa coisa do comercial. A gente falou, cara, não dá pra gente lançar de peito aberto. Vamos trazer uma empresa que saiba fazer o negócio para nos ensinar, entendeu? Pra gente não errar. Eu não quero errar. Por que eu vou errar? Um projeto de 150 milhões de reais, se eu tomo um ferro, eu vou perder 50, 60 milhões de reais, entendeu? Não, para. Tá tudo errado. Vamos trazer uma empresa competente para lançar o produto. Aí foi quando a gente foi no mercado, e óbvio, você estava na frente do mercado, já tinha trabalhado com o Rodrigo há muito tempo, que era o meu sobrinho, que era o diretor da IBM, já tinha trabalhado na IBM, a gente já sabia o seu histórico. E assim, o mercado foi extremamente não favorável a você. 100% das pessoas que eu perguntei da Domi e do Manuel falaram, cara, contrata os caras, entendeu? Então, isso facilitou. E aí você veio, trouxe a sua expertise,
E aí essa expertise fez com que a gente corrigisse um monte de erro que a gente ia dar. Entendeu? Data de lançamento. Lembra aquela época que a gente tá. Rapaz, que quando a gente lança, não lança. Cara, foi um desafio, hein? Porra, velho. Nós lançamos num feriado, Isso, cara. num feriado. Vamos lançar no feriado. Vamos encarar o feriado. Vamos. Você entendeu? Eu lembro bem, porque assim... Foi engraçado isso. O Hazuki conversava também assim com vocês e tudo. Ele até falou, pô, Manuel, o pessoal me pediu opinião, eu sugeri. Consultando todo mundo no mercado. Liguei para Hazuki, óbvio, sentei com o Marcelo, com o Elbio, com o Felipe, com todo mundo no mercado, o Rodrigo principalmente. E aí eu lembro que um dia eu encontrei o Hazuki no restaurante. E aí ele, pô, e aí, como é que tá lá? Vocês vão lançar e tudo? Eu falei, cara, tamo lá trabalhando, desafiador pra caralho, mas vamos lançar, já cravamos, vamos lançar dia 24 de maio. E aí ele, cara, vocês vão sair mesmo no primeiro semestre? Eu falei, cara, vamos, assim, a gente decidiu, sentou, discutimos pra caramba e foi essa a decisão. Aí ele falou, puta, cara, eu acho que vocês tinham que passar pro segundo semestre. Eu falei, cara... Todo mundo falou isso, a gente encarou o primeiro semestre, foi uma decisão, não foi uma decisão fácil. Não, de forma nenhuma. E todo mundo estava no mesmo barco, né? A Domi queria mostrar o serviço dela. Se ela lança um produto e não vai bem... Lógico, fica a marca, né? Fica a marca, com uma Água Santa, com uma época. Então a gente falou, cara, vamos. Mas assim, não tinha horário, não tinha data. Era 4, 5 lançamentos por semana. Os corretores já não aguentavam nem em Meet mais, porque era tanto Meet que eles tinham que ir, que eles já estavam ficando bêbados no Meet. Não sabia nem o que era o produto. Eu falo que esses momentos aqui em Goiânia são os momentos que você faz fila para fazer invasão nas imobiliárias, né? Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Foi engraçado, velho. Foi engraçado. Loucura. Mas a gente teve alguns parceiros que realmente abraçou a gente. A MyBrookers, porra, foi foda. O Ronaldo foi foda. Ronaldo foi foda. Ronaldo foi foda, Lopes foi foda. E ele deu uma segurança muito grande pra gente na estratégia. Tentou de tudo quanto foi forma, foi muito bacana, foi muito honesto com a gente, muito trabalhador, entendeu? E assim, eu acho que aí que é a chave do sucesso. Porque a gente só pegou uma experiência com competência, empresas com muitas competências. Quando você junta um monte de gente boa, não tem jeito de dar errado, velho. Entendeu? Não dá. É uma soma de competências, né, Zinho? Eu sempre falo muito isso, cara, assim, que assim, o mercado é muito acostumado as pessoas quererem um certo heroísmo no nosso mercado, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo, cara, assim, mercado imobiliário não tem herói, assim, é um negócio de você somar as competências, um complementa o outro, ajuda na visão do outro, apoia na tomada de decisão, toma risco junto e é assim que a coisa vai, né? Eu acho que é exatamente isso. E lançar um empreendimento, a gente sentiu isso... você nos mostrou isso uma hora que realmente a gente viu. A gente não pode errar nenhum pedaço. A gente não pode errar numa maquete, não pode errar num stand, não pode errar num time de venda, não pode errar num time de meeting. Esses times, essa conjunção da história, você tem que acertar eles 100%. Se você acertar 100%, você é vitorioso. Se você não acertar, faltou uma perninha, cara, a chance de dar merda é grande, né? Muito grande. É grande. É muito grande. É grande. E aí, mas assim... Não, e assim, a gente, conseguimos um baita sucesso lá, né, cara? Assim, produto... É o que eu falei, né? 150 milhões de VGV, mas super bem lançado, né? Hoje, mais de 80% vendido. O desenho do produto foi muito bem feito, né? A gente fez uma concepção de cada pedacinho. A gente colocou uma decoração melhor, colocou um interior melhor, colocou um monte de coisa melhor. Muitos diferenciais. Muito diferenciado. E aí, fora isso, a gente também teve uma parceria muito grande com o BRB, que foi o financiador da obra. Conseguimos uma taxa extremamente favorável. Deve ser porque a Água Santa e a época tinha um caixazinho tranquilo. E aí falou, não, vamos socar dinheiro. Análise boa, né? A análise foi boa. A análise foi boa porque ele jogou na época, rapaz. A gente sabe disso, 9% ao ano, pouca gente tinha no mercado. Pouca gente tem, né? Pouca gente tem, né? Nem que tinha, não. Até hoje a gente ainda difícil. Continua tendo uma coisa boa. Então o mercado gosta da gente, o mercado financeiro.
Então foi muito bacana isso. Mas é isso, é essa soma. Muito bom. A gente tem que continuar nessa soma para poder não errar. Né? O não errar é vitória. Muito bom, meu amigo. Um último ponto. A gente depois tem uma parte final aqui do episódio, né, de algumas perguntas que eu quero te fazer, mas assim, um último ponto dessa etapa nossa aqui de perguntas que eu queria entender qual que é a sua cabeça. É assim, eu sei que, né, isso talvez você traga um viés muito mais direcionado para o segmento horizontal do que o vertical, pela experiência, pela história da experiência de vocês aí. Mas é assim, o que na sua visão são as principais mudanças do nosso mercado nos últimos 10, 15 anos dessa, né, dentro da visão e da experiência de vocês, assim, o que cara, 10, 15 anos atrás eu fazia tal coisa aqui completamente diferente do que eu faço hoje? Porra, a diferença é muito grande. Eu lembro dessa diferença quando, na época que eu sou um cara novo, né? Então, eu lembro da época que a gente marcava um encontro e, vamos encontrar no posto, na esquina, e tal hora. E 2 dias depois você ia na tal hora e tava lá, você entendeu? Ou seja, era um analógico monstruoso, mas monstruoso. E agora a gente está no mundo... Para olhar terreno não tinha Google Earth, não, né? Não, você tinha que andar na área inteira lá, cheio de carrapato, você andando no trem para ver se tinha água, se não tinha água. Era bacana, época boa, mas a gente achava que era o suprassumo, não tinha outro jeito de melhorar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você é uma vitrine. Essa é a grande diferença. Então, se você fizer uma cagada, todo mundo sabe. Entendeu? Então você tem que caprichar em cada pedacinho, em cada etapa que você vai fazer para não dar problema. Essa é a grande diferença. Isso tanto no horizontal... Então, na sua visão, antigamente os erros passavam mais desapercebidos. Passava. Mas passava fácil, entendeu? Rapaz, a gente já lançou um empreendimento que, numas tendinhas, e ventava e chovia aqueles ventos, porque era num descampadão, uns trem muito grande. Rapaz, voava aquele trem no meio da venda, um ventaval, voava a coisa toda, e você no outro dia, 7 horas da manhã, você tava ali do mesmo jeito, outras tendas, outras vidas, e pronto, você entendeu? Hoje em dia, se acontece um trem desse, você fala, não, ele não dá conta, ele vai quebrar, ele não vai... o bafafá hoje é muito grande. Administrar essa mídia extremamente agressiva é muito difícil. Então você tem que, na minha visão, você acertar todas as suas etapazinhas, tá tudo certo. Você vai ser sucesso. Você não pode colocar a mão na frente, a mão atrás e vou fazer... se você não tiver uma ciência do que você está fazendo. E uma ciência que você está acertando naquilo. Óbvio, a gente nunca acertou 100% na vida, mas a margem de erro que você tinha antigamente é completamente distinta de hoje. A margem de erro hoje, ela tem que ser quase ou muito próximo do zero. Você não pode errar. Você tem que acertar no produto, você tem que acertar no marketing do produto, você tem que desenhar esse produto para o seu vendedor. Uma coisa que você faz muito bem, Manuel, você consegue pegar um produto e o que você fez no Inspire e falar, cara, qual é o charme desse produto? Qual é a melhor saída desse produto? Você foi desenvolver com essa saída do produto. É legal a gente ter um pet friend que não tem em Goiânia, é legal você ter isso, é legal você ter aquilo. Cara, vamos colocar mais isso aqui, vamos trazer um arquiteto bacana, vamos dar as assinaturas no projeto. Então, esse envolvimento é que faz com que a gente erre menos. Se a gente errar menos, é sucesso. Antigamente você errava um pouco mais, mas ia. Passava, né? Passava. Hoje em dia, não tem jeito de você passar mais nada. Não, você tem razão, cara. Assim, eu vou te falar que eu nunca tinha
pensado, eu sempre olhava sempre assim, a questão, antigamente era assim, hoje é assim e tal, não sei o quê, a questão das mudanças, mas essa visão que você trouxe com relação à aceitação do erro entre os momentos, isso é muito sério, assim, muito relevante mesmo, assim, porque de fato a gente hoje, né, assim, o nosso limite de erro ele é muito mais curto, né? Assim, Você não tem ele. Muito Então você tem que zerar esse limitezinho aí para amenizar a situação. Show de bola. Meu amigo, muito bom, cara. Vamos partir para uma etapa final aqui do nosso episódio, né? Assim, trouxe muita visão, muita coisa bacana, show de bola, o bate-papo aqui, assim, de novo, eu já aprendo bastante, mas tenho certeza que o público que está nos acompanhando aí também, né, foi um momento aí de muito aprendizado. E a gente tem uma etapa final aqui que a gente chama de sprint imobiliário. Aí já é perguntas e respostas. Bora. Um jogo rápido, né? Que eu queria ouvir sua visão com relação a esses pontos. E a primeira delas é: o mercado imobiliário precisa de venda. Muito bom. Um diretor comercial não podia responder diferente. Não. Muito bom, muito bom. Não, porque se você tem a venda, você tem a porra toda, entendeu? Né? Se você vendeu num preço justo, um preço adequado, que fecha a sua viabilidade, vai embora. That's it. Entendeu? Show de bola. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Cara, coisa demais. Eu acho que a gente precisaria de uma estrutura mais moderna, como você mesmo está criando, de venda. Eu acho que você tinha que ser um trem mais sucinto, mais fácil, mais sem lero-lero, entendeu? O cara olhou, bateu, gostou e pá, hoje em dia é informação demais, é gente demais brigando por o mesmo produto, por a mesma coisa, a mesma informação. O cara não sabe se ele vai morar num Bueno 1, Bueno 2, Bueno 3, tem 80 Bueno, 80 maristas, tem 80... Isso eu acho que é o que eu tentaria adequar um pouquinho. Até interessante, cara, você trazer esse ponto e pedir um adendo aqui para fugir desse sprint, porque você comentou muito sobre aqui o Rodrigo Meirelles, né? Até um grande abraço aí para ele, Rodrigão. Grande amigo, e seu sobrinho, né? Um cara super bacana, e ele já tive a experiência de trabalhar bastante com ele. E ele fala uma questão que eu acho muito interessante e conecta muito com esse ponto que você trouxe, que é assim, ele fala: Manuel, a experiência imobiliária, de aquisição imobiliária, ela não é sexy. Né? Assim, e em outros mercados tudo está se transformando em algo, né? Assim, mais antigamente o que você tinha que ligar no estabelecimento, né? Tem lá, até fazendo o jabá aqui, né? Seu filho tem aí a melhor pizzaria hoje de Amélia Forneria. Amélia Forneria, melhor forneria aqui de Goiânia. Esquina da T9. Um abraço aí pro João e pra Mariana. E ele... Né? Antigamente você precisava pedir uma pizza, tinha que ficar no telefone horas, aí ia lá, você não sabia o tempo que ia demorar, não sei o que e tal. Hoje tudo na vida tem ficado, né, assim, mais fácil, mais prático, mais atrativo, mais simples. E o imobiliário parece que tem uma dificuldade de acompanhar esse movimento, né, cara? Assim, um desafio muito grande isso para o nosso setor, né? Perfeito. Esse é o grande desafio que eu acho para o setor. Eu acho que a gente tinha que modernizar forma de venda, forma de fechar um negócio, forma de concretizar isso. Eu acho que ainda está muito burocrático, e é isso, e é aquilo. E a gente hoje no mercado, a gente depende hoje, ainda bem, né? Mas a gente depende demais do corretor. O corretor é um puta parceiro, ele é fantástico, entendeu? E ele que fica levando a porrada lá na ponta, ele apanha todo dia. Tinha que facilitar até a vida dele, né? Exatamente. Se você tivesse um momento mais fácil, mais prático, ia facilitar para todo mundo. Esse é um grande desafio. Meu amigo, o que você diria pro Ézio de 20 anos atrás? Puta que... sei não. Pode pensar aí, fica à vontade. É engraçado demais isso. Eu faria tudo igual. Que bom, cara, feliz de ouvir isso. Eu até me emociono com isso, mas, cara, o que a gente já fez, meu irmão, é muito bacana. A gente já deixou tanta gente feliz, Manel. Bom, cara. Entendeu? Todos os nossos loteamentos têm uma sequência bacana, uma coisa bacana, entendeu?
Isso é muito gostoso. Você trazer uma felicidade pro cara comprar uma coisa que é um sonho da vida dele, entendeu? Então isso é muito gostoso. Eu faria exatamente igual. Talvez tivesse lançado mais produtos. Eu acho que lançar mais produto, eu acho que ia ser uma grande jogada. Mas, cara, eu fico muito feliz e muito honrado, assim, tanto de ouvir isso, quanto de poder ter essa parceria com vocês, assim, porque eu acho que isso demonstra, assim, a alma de vocês e que naturalmente se reflete na empresa de vocês, né, assim, Claro. que é uma empresa de alma. Assim, isso eu acho que nós somos exatamente isso. A gente uma empresa que tem... quer tentar trazer a felicidade para todo mundo, entendeu? Acho que a vida é uma via de mão dupla. O cara tem que comprar o imóvel dele bacana para ele ser feliz e a gente tem que entregar uma coisa que a gente prometeu. Nada mais justo que isso, entendeu? E aí você fez muito bem esse trabalho em prometer uma coisa e a gente está entregando ela. Isso é muito bacana. Muito bom, cara. Eu fico muito feliz. Meu amigo, tem alguma dica de livro que você queira trazer para quem tá nos acompanhando? Amigo, não. Eu acho que tem tanta coisa boa para você ler, tem tanta historinha boa. Cara, dá uma pesquisada boa, mas tem muita coisa que é atrativo, que é gostoso de você ler, entendeu? Mas não deixe de ler. Porque a informação te move, né? Importante. E mensagem final que você queira deixar pro pessoal que nos acompanhou nesse episódio até agora? Galera, compra uma unidade lá no Espírito, tem poucas. Mentira, tô brincando. Nada, é que tente viver sua vida da melhor forma possível, da forma mais simples possível. Simples que eu falo, de prática. Crie sua praticidade, crie seu ambiente gostoso, crie sua felicidade. E aí você vai ser tranquilo, você vai viver bem, vai ter suas coisas, você vai ter sua luta diária de um foco mais preciso. Entendeu? Muito bom. Meu irmão, obrigado demais, demais, cara. Valeu demais, show de bola. Tamo junto. Conta sempre com a gente. Tamo junto. Valeu, show de Obrigado. bola, assim, um conteúdo sem dúvida fantástico. Né, Tomara que tenha somado para alguém alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, você pode ter certeza. Eu falo muito, Ezinho, que assim, a beleza disso aqui, né? E você estava emocionado aí falando sobre a sua história e eu lembro de histórias legais. Não, eu me emociono também, cara, assim, ao falar e ao ver essa questão dessa frente educacional, né? Que é uma frente que eu tenho me direcionado bastante hoje, porque há 11 anos atrás eu migrei da área técnica para a parte de incorporação, né, lá dentro da EBM, saindo aqui de Goiânia, indo para São Paulo, enfim. E era uma época que a gente tinha um desafio muito grande para poder acessar conteúdo, aprendizados. Eu lembro, assim, você gosta de história e você conhece bem a turma, eu vou te contar uma história que eu até já contei aqui no Ink Talks e que você vai gostar. Eu estava dentro do carro em São Paulo, no interior de São Paulo, rodando com o Elbio e com o Hazuki, nas minhas primeiras idas para São Paulo, e eu sempre muito curioso, querendo acelerar meu processo de aprendizado e tal. Falei com eles, falei, gente, me fala aí, como é que eu encurto, né, meu processo de aprendizado, o que eu faço, o que eu estudo, o que eu leio, passa aí a dica, porque o que vocês falar, né, o caminho aqui para eu fazer, eu vou tá acompanhando. Aí o Elbio falou, Manuel, tira a bunda da cadeira e vai rodar, não tem nada assim, da teoria não tem, não sei o que e tal. E o Hazuki, né, já falou, não, ó, tem uma newsletter que era da ADEM do Rio de Janeiro na época, tem uma newsletter da ADEM do Rio que solta muito conteúdo relacionado ao nosso setor ou a assuntos correlatos, macroeconomia e tal, não sei o quê. Mas realmente curso, formação, essas coisas não existe hoje, não tem. Isso eu tô falando de 11 anos atrás. E hoje a gente tem a oportunidade, né, de, só aqui do Ink Talks, mais de 60 episódios com profissionais, referências do nosso mercado, trazendo muito conhecimento aqui e de forma gratuita, disponível para a pessoa, né, a um acesso do celular. Então,
O que eu falo, cara, é que isso aqui a gente não tem a noção. Você pode ter certeza disso. Assim, aqui você estava plantando sementes e você não tem a noção de quais frutos essas sementes podem gerar. Né? Assim, eu recebo alguns feedbacks, mas eu acredito até que poucos frente àquilo que é gerado em termos de plantio mesmo assim, né? De colheita por parte de quem nos acompanha, mas eu já recebo alguns feedbacks que já me dão uma certa noção de quanto isso aqui pode ser algo transformador. Então, sem dúvida nenhuma, você pode ficar aí numa posição de quem plantou algo que pode transformar a vida de um profissional ou de uma empresa, tá? É isso aí. E eu acho que o grande passo é esse aí, a gente tentar trazer exatamente essas grandes ideias e divulgar isso o melhor possível para as pessoas verem o quanto é importante o conhecimento. Né? Muito bom, meu amigo. Tá bom? Então, galera, isso. Obrigado mais uma vez. Para a gente poder encerrar aqui esse grande bate-papo com meu amigo Ezinho, né, que esteve aqui contribuindo com um baita conteúdo para a gente. Para você que nos acompanhou, que ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Manuel_Bruno. De lá você consegue acessar todos os outros, tanto aqui do projeto, do Ink Talks, quanto da Domi, que é a minha empresa. E não deixe de comentar, curtir, compartilhar com as pessoas que você acha que sejam importantes de acompanhar esse nosso projeto e todo esse conteúdo que a gente traz aqui. E para poder finalizar, o que eu trago um pouco do resumo daquilo que a gente viu aqui hoje, que é uma empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado, atuando dentro de um segmento do mercado imobiliário, mas que ao fazer um novo movimento de uma nova atuação dentro da empresa, né, teve a consciência e até a humildade, né, de entender e falar, cara, isso aqui nós precisamos de um certo apoio, nós precisamos nos assessorar e tudo, porque nem sempre a gente vai dar conta de enfrentar todos os desafios no nosso mercado sozinhos. Então, seja da forma com que você encontrar a possibilidade dentro do seu negócio, através de estudos, de benchmark, de network, ou contratando uma empresa para poder te assessorar no seu projeto, ou fazendo uma sociedade com uma outra empresa, da forma que for. Se você entende que você tem desafios, que você precisa de apoio nesses desafios, não deixe de buscar o apoio necessário, porque o nosso mercado é muito bom, nos dá muitas possibilidades, mas é um mercado que também traz muito risco para o nosso negócio. E se você entende, né, naturalmente, que dentro desse apoio faz sentido contactar alguém aqui da Domi, a gente está deixando para vocês aí o contato, né, para que você entre em contato com alguém do nosso time. Só entrar em contato que nós vamos ter o maior prazer de te assessorar. Espero que você tenha gostado desse episódio. Nos acompanhe nos próximos episódios. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.